Meu nome é Luiz Gabriel e eu irei falar sobre os sistemas ofensivos e defensivos do voleibol. Primeiro, iremos iniciar com o sistema 6-0, né? O sistema 6-0, ele é um sistema simples e geralmente utilizado para pessoas que estão iniciando no esporte. Mas isso não significa que os times profissionais não o utilizam. Eles utilizam, só que com menos frequência. O sistema 6-0, ele não tem especialistas por funções. Ou seja, todo mundo é passador, todo mundo é atacante e todo mundo é levantador na equipe. E aí, baseado no rodízio, cada jogador tem a sua função. O jogador de número 3 sempre será o levantador. Eu vou mostrar agora como é que o sistema 6-0 funciona numa jogada de recepção, né, do saque adversário e numa jogada de ataque. Temos o saque do adversário e aí neste momento a gente percebe que o time se posiciona em W para receber o saque e fazer a defesa. E aí depois desse momento o time já se posiciona para atacar. E aí a bola vai diretamente para o jogador da posição 3. E ele que é o levantador. E com as duas entradas dos dois alas, ele cria duas possibilidades de ataque, né? Usando o ala tanto da direita quanto o ala da esquerda. E aí ele escolhe qual é a melhor opção. Neste caso, né, o ala da esquerda, ele recebe a bola e pontua, né? Ele com duas possibilidades, tanto para cortar na diagonal quanto no mesmo lado que o dele, ele pontua colocando, furando o bloqueio. Agora o sistema 4-2. O sistema 4-2 ele se baseia em alguns princípios. O primeiro, a equipe conta com 2 levantadores e 4 atacantes, ou seja, a equipe já tem especialistas, né? Esses 2 levantadores sempre estarão um na diagonal do outro. Por exemplo, se o levantador for o jogador número 3, o segundo levantador será o jogador número 6, ou seja, o jogador da posição número 3 será um levantador e o jogador da posição número 6 será outro levantador. Se o levantador estiver na posição 4, o outro levantador da equipe estará na posição 1, ou seja, um na diagonal do outro. Aqui, um na diagonal do outro. Entende? Agora, se o levantador for o jogador número 2, então o segundo levantador será o jogador número 5. Isso faz com que resolva-se um problema, que é você sempre ter um levantador na linha de frente. Você vai sempre ter um levantador na rede. E aí, baseado na posição de onde o levantador da frente estará, o time irá se posicionar. Sempre a equipe irá se posicionar recebendo o saque em W. E aí, dependendo de onde estiver a posição de cada levantador, a equipe se posiciona de uma forma diferente. E eu vou mostrar agora. Em uma situação mais ou menos de jogo, uma situação simples, nada muito elaborado. Como é que funcionaria o sistema 4-2? O ataque e a defesa é a mesma coisa do sistema 6-0. As únicas diferenças no caso é a questão da movimentação. Vamos fazer a primeira movimentação em caso de os levantadores estarem na posição 6 e 3. O saque, o time recebe o saque em W. O levantador da posição 3 recebe a bola e já dá início ao ataque.
Uma demonstração bem simples de como funcionaria a movimentação do sistema 4-2 caso o levantador esteja na posição 4 ou na posição 2, ou seja, que são as duas alas. Caso o levantador esteja na posição 2, é só inverter, né, a movimentação do time, que o resultado vai ser praticamente o mesmo, ok? A defesa para recepção do saque sempre em W, e aí é que entra a parte mais interessante, que o levantador ele está afastado, ele está dando espaço, né, dando esse espaço para seguir a regra do rodízio, ou seja, ele fica bem no canto da quadra para o jogador número 3, da posição número 3, poder entrar e respeitando a regra. E aí, quando a equipe adversária realiza o saque, o jogador que está naquela posição número 4, ele entra para fazer a função do levantador. E aí ele vem para a posição de levantador. E aí o jogador de número 3, que estava na posição 3, que estava no meio, ele sai, vai para a defesa e volta para dar mais uma oportunidade de ataque. Agora falando do sistema 4-2 com infiltração, ele é parecido com isso, mas a principal diferença é o jogador número 6, ele é um levantador também. Vamos supor que a gente está com o nosso time, né? E aí vou organizar aqui bem simples. E aí os nossos levantadores, né? É o jogador 3 e o jogador 6, né? Da posição 3 e 6. O que acontece? O jogador da posição 6, ele entra e vira o levantador, enquanto o levantador da posição 3, que seria no caso o primeiro levantador, se torna mais uma opção de ataque, ou seja, o levantador que está jogando atrás passa a jogar na frente para criar mais uma possibilidade de ataque. Ou seja, o levantador que está na frente ele passa a ser atacante e o levantador de trás, que no sistema 4-2 simples só defende, ele passa a jogar na frente para que o levantador 3 se torne mais uma possibilidade de ataque no sistema. Vou explicar sobre o último sistema ofensivo, o sistema 5-1. Bem, o sistema 5-1 ele funciona com basicamente os 6 jogadores e cada um sendo especialista na sua função. Diferente do sistema 6-0, onde todo mundo faz a função de todo mundo, no sistema 5-1, cada jogador tem uma função. Ou seja, ele vai cumprir apenas a sua função. Geralmente o sistema 5-1 funciona da seguinte maneira: um levantador, um oposto, 2 ponteiros. E é aqui que pode haver a troca. O time pode jogar com 2 centrais ou com um central e um líbero. Ok. O time sempre será posicionado na diagonal. Ou seja, o ponteiro sempre vai estar na diagonal do ponteiro, o levantador vai estar sempre na diagonal do oposto e o central vai estar sempre na diagonal do central. O ponteiro vai se posicionar da seguinte maneira: vamos supor que o ponteiro é o jogador na posição 1. O próximo jogador, ou seja, o outro ponteiro, ele jogará na posição 4, ou seja, um na diagonal do outro. Se o levantador estiver na posição 2, o oposto estará na posição 5. E se o central estiver na posição 6, o outro central estará na sua diagonal, o 3. E é assim que funciona o posicionamento 5-1. E aí, algumas características e curiosidades sobre o sistema 5-1. Geralmente, o sistema 5-1 é utilizado em times muito bem treinados, onde o treinador tem bastante tempo para treinar, porque o sistema 5-1 se baseia em muita movimentação. Porque ele precisa de muita movimentação para funcionar e cada jogador poder utilizar a sua função.
Então por isso que eu não iria mostrar todas as movimentações, porque são várias movimentações. E o levantador, o oposto e o central da equipe, eles não participam do passe, eles não devem participar do passe. Eles não participam para poder, né, poder participar das jogadas de ataque. Já os líberos e os ponteiros, eles serão sempre passadores. Ou seja, eles vão estar sempre ali, né, na parte mais defensiva, na recepção de saques e na defesa. Ok? Então esse é o sistema 5-1. Muito obrigado. E por aqui eu encerro.